Bem-vindo ao primeiro episódio do Gera Podcast. E a gente está aqui hoje para apresentar um pouquinho de como vai ser esse podcast daqui para frente e como é que vão ser os convidados, quais são os temas que a gente vai trabalhar. É isso. Esse é o Gera Podcast. Meu nome é Hernando, dela é Manu, não se apresentou, mas a gente vai se apresentar com o tempo. Vai falar um pouquinho da motivação, do que motivou a gente a criar o Gera, do que é o Gera e como é que vai funcionar com os próximos nomes, os temas e o porquê da gente ter criado isso aqui. Não é assim? Isso. Começa aí, fica à vontade. Então, eu sou publicitária, né? Tenho uma agência de publicidade e o Hernando, ele é contador, ele tem uma empresa de contabilidade. E a gente conversava muito sobre os problemas que a gente tinha no dia a dia, sobre questões de clientes também, para trocar ideias e tentar também pegar um pouco da visão da experiência do outro para tentar resolver os problemas desses clientes, né? E a gente observava que durante o crescimento, muitos clientes chegavam quando abriam empresa e durante o crescimento eles passavam por coisas que eram muito similares, mesmo tendo... como é que eu posso dizer? Áreas totalmente diferentes, né? Porque eu acho que nas duas áreas a gente consegue trabalhar com clientes de segmentos totalmente diferentes. E a gente percebia que tinha muitos problemas em comum, não é isso? Sempre assim, sempre assim. A gente meio que percebeu que a empresa nascia, crescia e muitas vezes não cresciam como deveria por falta de algumas coisas, alguns pontos que a gente vai tratar aqui no decorrer desse episódio. Mas nas duas áreas, na área de administração e contabilidade, marketing e publicidade, a gente conseguia notar essa falta de organização dos empresários, digamos assim, fazendo com que as empresas estagnassem. E aí a gente começou a debater, conversar sobre isso e tentar entender como ajudar os nossos clientes da melhor forma. E aí foi onde a gente pensou no Gera, pensou realmente em favorecer todos os nossos clientes e os que virão a ser nossos clientes, não só pelo Gera, mas na agência de publicidade e na empresa de contabilidade também. Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum é essa questão de gostar da parte de gestão e de administração, né? E aí, em algum momento, eu percebi que a publicidade e a comunicação ela não era suficiente e comecei a estudar mais sobre essa outra área. E eu queria saber se isso aconteceu com você e como foi na contabilidade também. Foi exatamente a mesma coisa, até porque um dos pontos mais críticos que eu vejo das empresas que estão nascendo é a necessidade e a obrigatoriedade de todo empresário precisar fazer tudo, né? Todo empresário precisa entender como é que funciona uma tributação, tem que saber o que é a natureza jurídica, tem que saber o que é que precisa fazer depois que tem um CNPJ, tem que saber o que publicar nas redes sociais para atrair mais clientes. E aí nesse caminho aí que eu tive que traçar e você também traçou no seu negócio, eu entendi que num primeiro momento a gente tenta fazer tudo e não consegue. Só que é necessário porque a gente não tem dinheiro para isso. Só que alguns empresários não entendem isso e continuam tentando fazer tudo até o máximo que puder, sem querer contratar, achando uma agência de publicidade como um custo desnecessário, achando que escritório de contabilidade é só uma conformidade, é só uma questão que precisa gerar uma nota, ou apurar um tributo, fazer uma folha de pagamento. E isso aí é onde faz com que a empresa não cresça, porque ele não enxerga o nosso serviço como um serviço estratégico. Porque seu serviço ele serve única e exclusivamente para ajudar a pessoa a se posicionar, digamos assim. E ele se posicionando bem, ele vai vender mais. É consequência. E quando ele vende mais, ele precisa ter uma gestão melhor. Só que muitas vezes o cliente chega lá e só quer realmente a conformidade. Ele quer chegar lá, pagar, sei lá, meio salário mínimo, quer a folha de pagamento e o DAS dele. Não quer nada mais do que isso. No caso, a contabilidade é porque é obrigatório, né? No caso, Isso. a publicidade é engraçado, porque eles fazem isso porque eles veem outras empresas fazendo. Mas eles nem sabem por quê também, é a mesma coisa. É, exatamente isso. Porque quando eu comecei, eu vou falar sempre por mim, né? E aí você fala também o seu exemplo. Mas nas empresas que eu já abri alguns negócios, já quebrei alguns negócios, já me desfiz de sociedade. E em todas elas eu me meti a fazer tudo. Eu me meti a entender a questão da tributação, até por ser contador, né? Me meti a fazer a parte de administração, o financeiro. Chegava lá no Canva e metia umas artes feias para poder publicar, para não ter essa despesa inicial, que eu particularmente não considerava necessária, obrigatória, e realmente não era. Só que como você falou, quando o meu concorrente começava a ter uma artezinha mais bonita igual essa daqui que você fez, aí eu dizia, não, eu tenho que gastar também para fazer isso. E aí foi naquele momento que a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência. E é isso que a gente quer trazer para a galera, né? E a gente fez uma analogia que gera...
tem a ver também com a questão do labirinto, né? De um labirinto. E a empresa é meio que isso, você fica ali meio perdido e vai achando algumas saídas e no meio do caminho você vai investindo em coisas nesse percurso, né? Sim. E é normal isso que o Hernando falou e é o que acontece mesmo e não tá errado. Você começa fazendo tudo, porque realmente não tem dinheiro. Eu considero que essa é a forma mais saudável de crescer, inclusive. Eu acho que quando as empresas começam com um investimento muito grande, já aportando dinheiro em marketing, em contabilidade, em direito, em várias áreas, aportando uma grana muito alta já nessas áreas todas, se o dono, o empresário não tiver uma experiência anterior, acaba que ele não aprende com o caminho de crescer, né? E aí, muitas vezes, as empresas quebram porque há um investimento muito alto e você não consegue fazer isso de forma gradativa e a forma gradativa lhe permite ir aprendendo durante o caminho, né? Até porque para contratar e gerenciar esses serviços de terceiros, você tem que entender daquilo também, né? O mínimo que seja. Lá no escritório, por exemplo, algumas vezes acontece da pessoa chegar para abrir uma empresa e, porra, tem uma taxa da junta comercial que é 505, tem uma taxa da vigilância, tem uma taxa de instalação, tem o valor do serviço, da contabilidade, tem taxa de corpo de bombeiro, tem certificado digital. Então, você vai ter uma série de investimentos que são obrigatórios e algumas vezes o próprio funcionário diz, rapaz, esse bicho não quer fazer o certificado, não tem R$ 200 porque abriu uma empresa. Só que muitas vezes ele está abrindo uma empresa para sobreviver, porque ele está recebendo um seguro-desemprego, estava recebendo seguro-desemprego, sacou um FGTS, então qualquer R$ 200 vai fazer falta e ele vai precisar ter um retorno daquela empresa o quanto antes. É muito mais por uma necessidade, né? Muitas vezes. Exatamente. Foi assim que você começou a sua. Foi assim que eu comecei. Conta aí então, um pouquinho. Eu entendo exatamente como é que funciona essa cabeça, porque na época que eu comecei o meu primeiro negócio, eu comecei ainda sendo funcionário, né? Eu era funcionário, abri meu primeiro negócio e aí quando chegou a pandemia que estourou, digamos assim, aí eu disse, não, agora ou vai. E aí, quando eu precisei pedir demissão, eu ainda fiquei com medo. Eu pedi demissão, fiz aquele acordozinho, né? Que é ilegal, mas eu fiz o acordo. E aí, depois eu passei um ano prestando consultoria para esse escritório de contabilidade, porque eu tinha medo de abandonar 100% e ficar sem nenhuma renda. Então, é o medo que todo empresário que empreende por necessidade tem. Então, eu particularmente não julgo nenhuma pessoa que diz, não vou fazer certificado digital agora não, mês que vem eu faço. Porque ele está ali por sobrevivência. Então, como eu falei, qualquer 200, 500, R$ 1.000 vai influenciar diretamente no retorno que aquela pessoa precisa ter. Porque algumas pessoas sempre falam, quem tem dinheiro sempre faz mais dinheiro, quem tem dinheiro dá mais certo. Por quê? Porque ele já tem um lastro, já tem uma reserva e ele não necessita diretamente daquilo ali. Vou dar exemplo daqui do Gera. A gente precisa de 1 centavo daqui do Gera? Não. Então, ele tende a ser uma coisa perene, ele tende a ser um projeto que vai durar por mais tempo. Mas se a gente esperasse receber R$ 1.000, um salário mínimo daqui do Gera, e com 2, 3, 4 meses não tivéssemos R$ 1 de retorno e os nossos filhos estivessem em casa esperando esse retorno financeiro, a gente acabaria esse projeto e iria trabalhar em outra situação. Abrir um outro negócio, pedir emprego. Então, é o que muita gente não entende. E por ter esse nível de consciência, a gente sabe que esse começo do labirinto, ele é muito escuro, né? Você vai no escuro tentando entender tudo para não ser roubado e ao mesmo tempo não gastar com nada desnecessário. E aí você termina não contratando uma agência. Só que chega um momento que é necessário. O ponto-chave é isso, né? Olhar em que momento que isso deve acontecer. Isso, exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de qual momento exato que uma empresa que está começando por necessidade seria obrigada a ter uma agência de publicidade para poder auxiliar. No caso da publicidade, eu acredito que hoje em dia todo mundo tem acesso a telefone e meios de comunicação. Então, é a mesma coisa. Eu não julgo quem começa por conta própria. E eu acho que essa é até uma boa maneira de você começar a crescer. Até porque você não vai ter essa grana que o Hernando falou para poder investir logo no começo. Então, eu sempre considero que desde o início seria legal que você mesmo fizesse por conta própria. Depois pensasse em contratar, por exemplo, um freelancer que cobrasse ali um valor de um estagiário para fazer o seu serviço. E aí você vai percebendo a evolução da comunicação e a necessidade da sua empresa e vai crescendo seu investimento de acordo com isso também. Então, eu acredito que existe mercado para todo mundo, né? Tanto para os publicitários que estão prestando serviço, quanto para as empresas também que necessitam desse serviço. Existe fornecedores de serviços para todos os tamanhos de empresa. E aí cabe à empresa ter essa percepção e essa avaliação de em que momento eu devo mudar de etapa, né? Acontece muito. Quando eu comecei como publicitária com a agência de publicidade, eu tinha clientes bem menores, que eram clientes que me enxergavam como freelance, que era um investimento inicial ali que eles podiam fazer. Hoje em dia, a gente tem clientes muito maiores e são clientes que, naquela época, os que me contrataram, hoje em dia não contratariam, né? Porque o tipo de comunicação que a gente entrega
mais robusto. Então, é uma evolução. Eu acredito que desde o início dá para fazer, sim, a parte de comunicação, mas que existe um investimento e uma evolução gradativa. É exatamente isso, porque quando você não acompanha o crescimento do seu prestador de serviço, do seu fornecedor, digamos assim, você tende a ir para um outro lugar. Vou dar o exemplo da gente. A gente, né? A nossa parceria começou quando era eu e meu sócio e mais dois, eu acho, um ou dois. E era você e mais três, eu acho. Três, quatro. E aí a sua agência foi crescendo, o escritório foi crescendo, você ajudou no nosso crescimento, eu acredito que a gente ajudou também no crescimento de vocês, e a gente continuou casando as ideias. Só que chega um momento que, se você não acompanha o nível, é inevitável você se auto-expelir daquele ambiente. Porra, minha agência de publicidade me cobrava... provavelmente você tem clientes que aconteceu isso, Sim, eu também tenho clientes que aconteceu vários. Inclusive, alguns clientes a gente precisou retirar, porque sabia que não estava mais fazendo sentido para aquele cliente permanecer conosco. Da mesma forma que o próprio cliente entende isso. Porque, pô, se eu lhe pagava R$1.000 e agora você subiu o ticket talvez para 3.000, falando de valores, subiu para 3.000, talvez não seja o momento da minha empresa subir também. Exatamente isso. E é exatamente isso que a gente precisaria trazer de clareza com o Gera, né? Trazendo toda essa trilha aí, todo esse caminho do início até o momento que a gente está hoje. Que a gente não vai vender a ilusão de dizer, para você chegar num sucesso, para você chegar num bilhão, não vai. Só que esse caminho que foi trilhado é o caminho mais comum, é o caminho mais básico, só que muita gente negligencia. E aí eu queria saber de você quais são os pontos que as empresas mais negligenciam, na sua opinião, que chegam na sua empresa lá precisando de ajuda e você tem que consertar. É engraçado isso, porque uma coisa que é muito marcante para mim. Muitas empresas chegam querendo, por exemplo, contratar a comunicação, que é a parte, principalmente a parte de rede social, né? Porque é um custo bem mais baixo, é um tipo de mídia que a pessoa consegue fazer com um investimento um pouco menor ali no orgânico. E muitas vezes ela não tem nenhuma marca estruturada, então eu vou comunicar uma coisa que não existe, né? E isso acontece com várias coisas, não só com a marca em si, com a identidade visual, por exemplo. A gente percebe isso, por exemplo, a empresa às vezes quer comunicar que tem um comportamento e na verdade não tem. Vou dar um exemplo aqui, Dia da Mulher. A empresa não tem nenhuma mulher contratada, não faz nada para mulher, não tem clientes mulheres e quer fazer alguma coisa de comunicação para o Dia da Mulher. Então, às vezes, é uma coisa que diverge, né? Não faz sentido. E o que eu mais vejo, assim, disparado, é empresas chegando querendo fazer comunicação e não tem nenhuma identidade visual pré-estabelecida. Então, eu acho que seria interessante sempre pensar na comunicação, o que é que você precisa para comunicar, né? O que é que vem antes disso, para você fazer da maneira correta. Porque se comunicar de uma maneira, se posicionando de uma maneira que não é a maneira que você gostaria de ser visto, talvez seja um tiro no pé, né? Você está investindo ali num negócio que vai lhe sabotar em algum momento. Mas tu já começou com esse nível de consciência ou você foi adquirindo com o tempo? Você foi fazendo curso? Para mim sempre foi natural, porque como eu fiz comunicação, eu sei na comunicação eu sei qual é o percurso que a empresa percorre, né? Primeira coisa, antes de abrir uma empresa, toda vez que eu penso em abrir uma empresa, eu já penso na identidade visual, com quem ela vai se comunicar, quem é o público-alvo, né? Só que tem gente que tem essa consciência no caminho, né? Tem muitas empresas que surgem por necessidade, como você falou, e na verdade ela não sabe nem quem é o cliente dela, e ela só vai saber quem é o cliente dela quando estiver prestando serviço e começar a perceber quem é que está contratando. Que também não é que seja errado, mas é interessante que você já tenha essa consciência de ir pensando sobre isso durante o caminho. E que essa é a primeira coisa que você deve estabelecer, a identidade visual, como você vai se comunicar, né? E não já começar a postar coisas aleatoriamente sem saber direito com quem você está falando. É exatamente essa doideira que eu percebo, né, quando a gente conversa, que, porra, sempre que eu vou abrir um negócio, eu começo a entender natureza jurídica, regime de tributação, a parte financeira. Para você é óbvio pensar dessa forma. Pensar nisso. Eu estou abrindo uma empresa agora com os meus irmãos e eu até passei para você algumas informações para os meninos lá da contabilidade e eles me fazem perguntas que eu faço, caramba, nem pensei nisso ainda. Tipo, para ele é óbvio, a primeira pergunta que se faz, né? É exatamente isso. Então, você imagina, se eu não penso nessa parte de identidade visual e você não pensa nessa parte de contabilidade, administração, financeiro, imagina um cara que está abrindo, sei lá, um supermercado. Que não sabe nem de contabilidade, nem de marketing, nem de administração. Né? Exatamente isso. O que é que ele vai pensar? Ele vai pensar que vai comprar uma caneca por 10 e vai botar um markup ali e vai conseguir vender ela por, sei lá, R$20 e pensa que está ganhando o dobro. E não é bem assim. Inclusive, a gente está fazendo uma consultoria. Tem outros custos, né, envolvidos. Vários outros. A gente está fazendo agora uma consultoria, vai iniciar, inclusive, numa clínica que tem custo basicamente zero, né? Então, uma clínica que, em teoria, fatura 200, 300, ela pensa que vai ficar de lucro ali uns 150, 180. Só que aquela empresa não dá lucro, aquela empresa não tem lucro. E é meio que natural da gente entender isso só de ver uma DRE financeira. Só que ela vai perguntar o que é uma DRE. Como é que eu faço a DRE?
Então, esse tipo de situação é muito complexa para algumas pessoas e muito simples para outras. E é exatamente essa clareza que a gente consegue trazer, pegando o empresário pela mão e botando para ele entender que no começo ele precisa entender X e Y, e no decorrer dessa trilha que ele vai percorrer, né, desse labirinto que ele vai percorrer, ele vai ter uma série de outras descobertas, e essas descobertas nem sempre vão ser dele mesmo, do próprio empresário, da própria empresária. Vai ser de um parceiro estratégico que vai falar sobre comunicação visual, vai ser de um parceiro estratégico que vai falar sobre financeiro, sobre DRE, sobre análise das situações, análise dos casos. E aí eu queria saber se você já pegou algum case específico de empresa que abriu e fechou lá dentro do seu negócio. E se você acha que tem sempre alguma coisa em comum ou não. Tem vários, tem várias. Tem um específico que veio à mente agora, que era uma pizzaria. E o pessoal abriu e desde o início eu dizia, vocês têm que pensar direito no público. Vocês estão se posicionando para um público, mas vocês estão vendendo para outro. Quer dizer, estão fazendo um produto para outro. E é o que eu digo, né? No final das contas, que a gente acha que só precisa entender de marketing, de publicidade para poder fazer serviço de comunicação, na verdade não é. A gente tem que entender de administração para poder discutir com o nosso cliente sobre o negócio dele, porque senão a gente vai vender de forma errada, né? E a gente, às vezes, perde de orientar ele, né? Nessa outra parte. Esse cliente era uma pizzaria. Eu lembro que ele fez um modelo de pizza específico que era diferente do que se fazia no mercado, porque ele achou que estava inovando, mas no percorrer do caminho ele já percebeu algumas falhas, porque ele acabava tendo um custo mais alto. Ele fazia uma pizza quadrada. Eu não lembro exatamente. Era um formato que não aproveitava o material todo. Então, ele tinha muito desperdício. Então, já ficava mais cara, né? E aí, ele também gourmetizou a pizza. Ele vendia como se fosse uma coisa gourmet, mas a comunicação, ele queria uma comunicação super varejo. E ele estava dentro de um de um daqueles parques de fast food, que tem os trucks, né? Uhum. Então, tipo, ele estava comunicando com o público que não era o do produto dele. Ele tinha um produto extremamente gourmet, com um monte de ingredientes gourmets mesmo, mais caros. Fazia pizza num formato diferente, que ele não tinha tanto aproveitamento da massa, por exemplo. Então, isso levava o custo dele. Então, ele tinha essa consciência que era um produto gourmet, mas acabava que ele estava num lugar que era para um público popular. A comunicação era um food truck, que não tinha uma comunicação... Às vezes a gente até tentava gourmetizar a comunicação dele, né, que a gente fala, tentar deixar uma coisa mais sofisticada. Mas ele sempre acabava optando e preferindo e pedindo para ir ali para as cores do varejo, porque ele notava que as pizzarias que faziam sucesso eram as que vendiam com vermelho, amarelo, cores cheguês e letras gritantes. E, então, não comunicava o que ele estava vendendo ali. Então, não durou muito tempo esse cliente, né? Então, tem alguns que a gente já vai percebendo desde o início que o que ele está comunicando não é de fato o que está acontecendo, né? Uhum. Por isso que eu sempre falo, tipo, observe o seu cliente, observe o produto que você está vendendo, para ver se as coisas estão sendo compatíveis ali, né? A gente consegue perceber isso lá também com algumas perguntas básicas que geralmente a gente faz até no checklist de constituição da empresa, quando a gente manda lá. Muita gente chega no capital social e pergunta, o que é o capital social? Aí a gente vai... Geralmente, quando reúne pessoalmente, fala, né? Quanto é que você está investindo na abertura do seu negócio? Quanto é que você está realmente aportando para aquele negócio acontecer? Ele, não sei. Então, a pessoa não sabe nem quanto é que está investindo, está saindo do bolso dele, está saindo de um salário, se é um dinheiro de banco, se é um dinheiro emprestado de fulano, cicrano, se é uma sociedade que a pessoa tem expertise e o cara tem um dinheiro. Não sabe, simplesmente não sabe. E aí, quando a pessoa não sabe o dinheiro que está investindo naquele negócio, ela já começa meio que errando. Já começa errado e a gente sabe que aquilo ali não vai durar por muito tempo. Geralmente a gente acerta, só que algumas vezes surpreende a gente também. Porque às vezes a pessoa corrige na rota, né? Sim, exatamente. Vou dar um exemplo que deu certo e outro que deu errado. Um exemplo que deu errado. Chegou lá um cara para abrir uma sorveteria. Foi indicação de um funcionário nosso, foi abrir essa sorveteria e aí a gente fez a mesma pergunta que faz para todo mundo. E aí, como é que vai funcionar o seu investimento? Quanto é que você vai investir? Não sei. Tá, mas como foi que funcionou a compra dessa marca? Não, vou pagar royalties. Tá, beleza. Royalties de quanto? Não sei, tem que ver no contrato. Então, tipo, o cara não sabia de absolutamente nada. E aí, no final da reunião, a gente chegou para o funcionário, conversou com ele, explicou, eu acho que não vai dar muito certo essa empresa assim, assim, assado. Pronto, constituiu o CNPJ com 2 meses, fechou. Por quê? Porque essa pessoa, ela não corrigiu a rota ali naquele início, né? E vocês até alertaram, né? Perguntaram mais. Perguntou, explicou para ele que ele precisaria entender como é que funcionava qualquer tipo de contratação, tanto da gente como de qualquer outra pessoa.
E outro caso que deu muito certo também, que a gente sempre pega como exemplo, é até uma pizzaria, por coincidência, que chega com um MEI aberto no nome da esposa, porque a pessoa está recebendo um seguro-desemprego, ou até mesmo uma loja de autopeças, que também aconteceu a mesma situação, um MEI no nome da esposa, que vendeu uma peça, abriu para vender Essa uma do peça. seguro eu esperaria para abrir o CNPJ, né? Para receber e depois abrir. É. Pode acontecer, só que como essas duas pessoas já estavam na iminência da abertura, precisava realmente do CNPJ para poder fazer aquela negociação, a gente também pensou, não, acho que não vai dar certo não, isso aí vai ser para vender uma pizza, uma peça. E hoje são as empresas que mais faturam lá no escritório. As duas, inclusive. Uma está até desenquadrando do Simples porque já vai faturar mais do que 4,8 no ano. Empresa de autopeça. Então a gente pega cases que no começo a gente fica meio que se perguntando se vai dar certo, mas se no caminho essa pessoa mudar, corrigir a rota, com certeza ela vai ter um retorno positivo. E é esse o nosso objetivo, fazer com que todo mundo entenda o que é uma natureza jurídica, como é que funciona o regime de tributação daquele negócio que ele quer abrir, o que é que ele precisa fazer imediatamente após abrir o CNPJ, porque o que mais quebra a empresa hoje é a questão de misturar as finanças, pessoal com profissional, né? A despesa da pessoa física com da pessoa jurídica, é tudo embolado. E aí no final ele fica achando que funcionário está roubando, que ele está comprando produto caro, mas no final não é. É ele mesmo que está saqueando a empresa, tendo um custo de vida na pessoa física que a pessoa jurídica não consegue sustentar. Não permite, né? Exatamente isso. E aí eu queria saber de você como é que foi um pouquinho do começo lá da agência, da Orbe, para que a gente siga aqui para umas outras perguntas. Foi desse jeito também, comecei bem pequenininha, né? Eu saí do meu último emprego na época e resolvi que não ia trabalhar mais com comunicação. Já abriu o CNPJ? Nessa época? Sim. Na verdade, quando eu quis abrir a empresa, na verdade eu não quis abrir a empresa, né? Eu ia estudar para concurso e aí eu pensei, eu vou ficar com um cliente. E aí fui atrás desse cliente e esse cliente exigia que eu tivesse CNPJ, porque era uma empresa já mais consolidada, assim. Eu escolhi realmente o cliente a dedo porque era uma empresa que poderia me dar o suporte ali enquanto eu estudava para o concurso, né? E aí eu abri como MEI. E com pouco tempo eu fui precisando de ajuda. Aí eu peguei o primeiro estagiário, né? Que aí o MEI permite ter um funcionário. Depois eu precisei do segundo. E aí, na verdade, a empresa foi me empurrando para crescer, né? E aí o faturamento foi crescendo, os funcionários, eu também fui precisando de mais funcionários, fui não conseguindo dizer não para novos clientes, e aí tá aqui até hoje. Mas tu desistiu basicamente já foi assim. do concurso? Desisti. Top. Claro, eu ainda fiz. Fez, perdeu? Fiz a primeira fase, mas depois não fiz mais. Entendi. Não tive tempo, estava trabalhando demais. E por que tu desistiu do concurso? Porque... Ser rico é melhor, né? A possibilidade de crescer, né? Essa questão na verdade, eu acho que eu sou muito dinâmica, aí eu não conseguiria ficar muito tempo num formato como é o de trabalho de concurso. Então, acho que o meu perfil é bem diferente disso. Só que eu estava muito cansada de estar trabalhando em várias empresas diferentes e por isso que eu tinha optado por fazer um concurso. Eu achava que a estabilidade era o que eu queria, mas eu acho que com o meu perfil não faz muito sentido, não. Eu sempre fui direcionado para o concurso também, né? A família do meu pai toda... Eu acho que a geração anterior da gente sempre tentou fazer isso com os novos. Lá, a família do meu pai é toda enviesada para a polícia, né? Policial penal, enfim. E aí eu queria ser policial também. Eu fiz alguns concursos de polícia, não passei em nenhum. O que eu fiz foi de bombeiro. Foi? Sério? Pronto. Mesma coisa. Queria ser policial até o momento que eu fui, por incrível que pareça, numa barbearia. E eu cheguei numa barbearia, assim, bem linda, barbearia, que era cliente do escritório que eu trabalhava. E aí me serviram café, bolacha, uma água com gás, um negócio que eu olhei assim pro lado, olhei para um outro, eu disse, rapaz, eu acho que não tem policial aqui não, véio. Se eu for policial, eu não vou conseguir andar nesse ambiente, não. Eu tenho que ser contador, tenho que ser empresário na contabilidade. E aí, naquele momento, eu desisti. Aquilo ali reforçou. Rapaz, marcante, em uma barbearia. Marcou. Inclusive, até hoje, eu sou amigo do dono da barbearia e tal. Agradece a ele. Você já contou essa história a ele? Não, nunca contei pra ele, mas eu vou contar, o seu Silvio. Vou contar pra ele. Manda pra ele esse episódio. Vou mandar esse corte pra ele. Pra que ele veja que um ambiente, ele muda a cabeça da gente, né? Então, o ambiente, ele pode mudar para o bom e para o ruim. Então, eu sempre falo que contador conhece contador, publicitário conhece publicitário, jornalista conhece jornalista. Empresário conhece empresário. Então, todo mundo, né? Então, se você está numa empresa que vou dar o exemplo do mercadinho de novo, porque eu já trabalhei na distribuidora e eu sei a desorganização que é ali dentro. E aí, ele trabalha com um parceiro, vizinho dele também, que tem um mercadinho, que faz tudo errado, ele vai chegar
cagando a regra que ele acha que é certa dentro do escritório de contabilidade, cagando a regra que ele acha que é certa dentro de uma agência de publicidade, porque o supermercado X ou Y deu certo fazendo aquilo. Então, ele vai dar certo fazendo isso também. Só que o público dele é totalmente diferente do que aquele supermercado, a tributação dele é totalmente diferente do que daquele supermercado e ele acha que fazendo a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. E eu acho que essa é justamente a riqueza do que a gente faz, né? Você consegue ver previamente isso quando você consegue trabalhar com vários segmentos diferentes, né? Sim. E eu também. E a ideia é que o Gera traga isso para vocês. A gente vai trazer convidados de segmentos totalmente diferentes para que a gente escute experiências diferentes de perfis de empresários pequenos até grandes e que você possa pegar exemplos e se identificar com esses exemplos de empresários que a gente vai trazer aqui, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente vai trazer pessoas que empreendem de gerações em gerações, pessoas que iniciaram no empreendedorismo por necessidade também, para que inspire todo mundo. Porque o que hoje todo mundo quer ser é empresário. Todo mundo não, mas eu acho que 80%, 90% das pessoas querem empreender, porque meio que tem essa consciência de que o crescimento ela vem através de um empreendimento. Só que o que muita gente não entende é que você consegue empreender dentro da empresa que você trabalha hoje. E até arrumar e fechar parcerias ali dentro daquele negócio. Então a galera tá meio que problematizando já o empreendedorismo pela ausência de mão de obra. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai tentar mostrar isso aqui, explicando como é que funciona e como foi o nosso caminho. Tem um assunto polêmico aí no meio, mas depois a gente puxa em outro podcast. Não, puxa logo. A bagaceira só praxe é grande. Olha. Essa ideia, eu acho que de poder empreender dentro do próprio local de trabalho, eu concordo com você, mas eu acho que aqui no Brasil, as leis, eu queria saber sua opinião, tá? E como funciona a contabilidade e tal, meio que tentam impedir isso de alguma forma. Né? E aí essa é a dificuldade. Eu tenho algumas pessoas que passaram lá pela agência, que hoje em dia prestam serviços terceirizados pra gente, e tem muitas coisas, tipo aquela questão da pejotização e tal, e aí é complicado isso, né, aqui no Brasil. Eu queria saber um pouquinho de você, como você enxerga isso. É bem complicado. Só que o que é que acontece? Geralmente, quando a pessoa começa a empreender dentro do próprio negócio, são pessoas que têm uma visão um pouco diferente. Eu vou dar o meu exemplo de novo. Trabalhava no escritório de contabilidade, e dentro daquele escritório de contabilidade eu quis me tornar sócio da minha antiga empregadora. Só que eu sempre fui muito claro para ela, dizendo que eu não queria absolutamente nenhum centavo em nenhum cliente que já era dela. Eu queria começar um negócio a partir daquele momento para frente. Então, se ela enxergou um potencial em mim em ser minha sócia, digamos assim, ela vai saber que eu não vou criar problema com ela na Justiça do Trabalho. Mas, se eu for uma pessoa ruim, digamos assim, porque eu particularmente considero isso ser uma pessoa ruim, eu posso pegar essa parceria que a gente criou, porque eu não vou ter mais horário. E usar ela mais para frente. E usar ela mais para frente contra essa empregadora, que é o que muito empregador hoje tem receio. Eu, particularmente, não suporto ver ninguém tirando menos do que uma hora de almoço. Por quê? Porque eu sei que isso lá na frente pode ser usado contra mim. Só que quando você pejotiza uma pessoa, quando você fecha a parceria, você não tem mais horário. Vou dar o meu exemplo de novo. Então, eu não tirava almoço. Na época que a gente começou essa parceria, eu saía para um outro escritório. Mas aí exige que tenha muita confiança entre as duas partes ali. Isso é complicado, né? Esse é o problema. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Na verdade, conhece só quando está saindo. Quando está saindo é que você vai ver a índole da pessoa. Como eu falei, eu particularmente considero uma pessoa ruim. Uma pessoa que coloca uma empresa que lhe deu um emprego, digamos assim, por 1 mês ou 10 anos. Ela confiou a casa dela, você fazer parte daquele grupo ali, lá no final você colocar aquela empresa na justiça, eu particularmente considero como ruindade. Mas não é a cabeça da grande maioria, e existe muito. Aumentou consideravelmente nos últimos 2, 3 anos o número de ações trabalhistas. Por quê? Porque muita gente está querendo sair para empreender. E eu acredito que a rede social até é um pouco culpada nisso, porque eu noto que existem muitas exposições de formas de fazer isso na rede social. Por exemplo, essa semana eu vi um que era... um rapaz que eu sigo, que ele é contador também, que eu gosto muito, ele falando sobre... que está na moda, grávidas, por exemplo, ocultarem que estão grávidas nas empresas, pedirem demissão e depois botar a empresa na justiça, como se a empresa tivesse culpa dela ter saído grávida da empresa. Exatamente isso. Você pede a reintegração, só que essa reintegração não pode mais acontecer porque já tem outras pessoas no seu lugar. Você pede demissão... De propósito, né? As pessoas estão fazendo isso. Você meio que descobre a gravidez com 2, 3 meses, você sai, pede demissão e sai, e depois pede a reintegração por má fé. E eu acho que isso é um dos motivos de estar aumentando tanto esses tipos de casos, porque
todo mundo hoje em dia toma consciência das formas de fazer isso, né? Isso, exatamente. E além disso, também tem a situação de que o nosso judiciário, ele sempre tende a ir para ser Proteger o enviesado. trabalhador. Exatamente, ser enviesado para o lado mais fraco, que é sempre o do trabalhador. Então, se uma gestante pede para sair com 4 meses e depois que a criança nasce, ou quando está muito próximo do parto, ela pede a reintegração, ela pode até ser reintegrada, mas com uma série de restrição. Então, eu como empresário, prefiro pagar toda a estabilidade que ela teve e manter ela fora mesmo, do que reintegrar ela, criando um ambiente ruim dentro da minha empresa, fazendo com que meu faturamento baixe, com que desestimule a minha equipe, enfim. Aí, realmente, a rede social está meio que aumentando o nível de consciência das pessoas, só que o aumento desse nível de consciência, muitas pessoas usam para o lado ruim. Outra situação, até de gestante também, é aquela situação do entendimento que teve que só com uma contribuição você consegue receber mais do que um benefício. Então, você era para beneficiar pessoas que realmente precisavam. Que realmente precisam, só que aí você termina pegando empresárias, termina pegando pessoas que têm uma condição financeira, que já vão receber um benefício por uma empresa Y, faz só um recolhimento e consegue um outro benefício judicializando. Então, esse nível de consciência a galera usa muito para o lado ruim. E é isso que problematiza, é isso que complica um pouquinho da galera querer empreender dentro da sua empresa. Porque eles querem até empreender. Vamos lá, você tem um bom funcionário, uma boa funcionária, você quer dar uma oportunidade e diz que a remuneração dela vai ser não mais 1x, vai ser 2x, só que ela não vai ter mais direito trabalhista, 10º, férias, mas também não precisa bater ponto, ela vai estar sempre na rua e tal. E aí ela vai pegar aquilo, vai ganhar os 2x durante vários anos e depois ela coloca na justiça dizendo que trabalhava de 6 da manhã a 10 da noite. E que era para ser CLT e não ele estava nunca recebeu 10º, nunca recebeu férias, nunca recebeu FGTS, nunca teve contribuição previdenciária, e isso aí é o que complica. Por isso que sempre a gente faz uma reunião depois do CNPJ constituído para falar sobre basicamente 4 setores. Quais são eles? O paralegal, que é para entender essa parte de natureza, regime de tributação. A parte fiscal, que é onde você precisa entender quando você vende e quando você compra. A parte trabalhista, que é quando você precisa contratar, o que é que você precisa saber, o que é que você vai fazer com aquele funcionário para não ter problema lá na frente. E no final, a contábil financeira, para que você tenha um nível básico mínimo ali de entendimento da gestão do recurso que você vai ter que fazer dentro daquele negócio. Quando você fecha um contrato hoje, você faz algum tipo de reunião, você explica alguma situação, dá um mapa para aquela pessoa, ou só começa a fazer o que ela pede e vai corrigindo com o decorrer do contrato? Então, com o tempo de empresa, a gente vai tomando esse nível de consciência também, né? No começo, a gente acaba cedendo e fazendo muito o que o empresário chega querendo, e às vezes ele nem tem consciência do que ele está pedindo. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo e direcionando de forma melhor. Então, hoje em dia, tem clientes realmente que às vezes chega 4 ou 5 sócios, cada um com a cabeça totalmente diferente, e a gente já diz, aí, peraí, volta, vocês vão conversar, depois a gente volta a conversar. Né? Então, o que a gente chama da reunião inicial de briefing, né? Para entender ali a empresa. A gente vai entendendo e buscando informações para saber como cada um está pensando e como é que, de fato, vai se dar essa empresa. E aí, às vezes, a gente encontra muitas coisas contraditórias, né? Dentro das informações que são passadas, e a gente dá o feedback, sim, para que eles repensem e voltem de uma forma mais alinhada para que a comunicação aconteça de uma forma eficiente. Porque se a gente comunicar o que os dois querem, não vai dar certo, né? Porque ninguém vai entender nada. Se a gente comunicar só um, alguém vai sair insatisfeito e pode ser que o outro que estivesse certo. Então, essa orientação é muito importante, mesmo que às vezes o empresário não fique satisfeito, né? Você já perdeu o contrato por isso? Já. Por pedir para que ele tenha mais clareza no negócio dele, sobre o negócio dele. Não por isso, mas por dar feedbacks de forma recorrente de coisas que a gente acredita que deveriam ser feitas. Aí o empresário não gostou muito e resolveu optar por contratar uma outra agência que faria da forma que ele estava dizendo. Entendi. Que deveria ser. Fora a parte de estética visual, fora a parte bonita do trabalho de marketing, de publicidade, qual o resultado que você acha que o seu trabalho gera para as empresas? Então, hoje em dia, é engraçado, isso é outro ponto engraçado, porque quando eu fiz comunicação, daí eu noto isso na maior parte das pessoas que trabalham na área, elas começam porque gostam da dinâmica. Hoje em dia é muito relacionado à parte de redes sociais, tem muita gente que gosta dessa coisa de ser influencer. Na minha época, eu gostava de ser criativa, de ficar no computador, de mexer no Photoshop, né? Comecei por isso. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não fazia muito sentido, que a publicidade, o objetivo dela não era esse, né? Que era converter em vendas, seja de serviço ou de produto. E hoje em dia eu meio que dou esse choque de realidade nos estagiários e nas pessoas que chegam lá na agência. E é um pouco chocante, porque tem pessoas que ficam meio assim, não é por isso que eu vou trabalhar com isso. Né? E não faz sentido, porque a publicidade, o objetivo é esse, acabou. Entendeu? E aí, em relação a essa parte, eu sempre digo que tem que dar resultado.
Então, por isso que eu acho muito importante essa questão de sempre estar analisando ali as métricas e vendo a evolução das empresas, se o engajamento está crescendo, se não está, né? E eu uso muito isso para direcionar as criações também de conteúdos. A gente nota que, às vezes, o que é mais bonito esteticamente, o que a gente estudou na faculdade, que deveria ser o correto, não é o que, de fato, dá resultado. E aí, o que é que está certo? Vai fazer o que é mais bonito ou o que dá o resultado que o empresário quer? Então, principalmente as redes sociais trouxeram isso muito à tona, né? Porque antigamente, eu lembro que quando eu era diretora de arte em agências que eu trabalhei, a gente tem que fazer, sei lá, essas mídias mais convencionais como outdoor, outbus. E aí, quando a gente fazia essas mídias convencionais, o que é que acontecia? A gente não tinha, às vezes, uma mensuração muito exata do retorno que aquilo estava dando. E a rede social meio que expôs isso. Aí o empresário chega e faz, essa arte que você disse que é bonitinha, teve tantas pessoas procurando por tal produto. Essa daqui que você disse que é feia, que é o jeito que eu lhe pedi, teve muito mais. E aí, o que é que a gente responde, né? O objetivo não é vender, então a feia que vendeu muito mais é o que traz o resultado. Então, eu acredito que hoje em dia eu tenho essa percepção que a comunicação está muito mais... Apesar de eu vir da direção de arte, adorar a parte de design, adorar essa parte, assim, muito... A parte estética. A estética, Eu, como tenho muito contato com os empresários e como eu sou empresária, eu tenho esse nível de consciência de perceber que se não estiver trazendo resultado, não adianta. Entendi. Qual a trilha, qual o labirinto aí, o caminho que o empresário precisa fazer, na sua opinião, para ter resultado através do seu serviço? O que é que ele precisa comunicar para você? O que é que ele precisa passar para você? O que é que ele precisa, como é que eu posso falar? Entender para saber o resultado que você vai gerar. Eu acredito que é o que precisa entender para qualquer empresa que vai começar, né? Qual é o produto ou serviço que você vai vender? Parecem coisas óbvias, mas é de fato o que funciona, né? O óbvio é o que funciona. Uhum. O que você vai comprar, o que você vai vender, o serviço ou o produto que você vai vender, quem é o público e que mercado você está inserido. E para isso você precisa enxergar os seus concorrentes também, né? Se você tiver clareza disso, fica muito mais fácil de você comunicar de forma assertiva e conseguir vender o seu serviço ou produto. Um exemplo, lá da agência mesmo que eu digo, quando eu comecei a agência, eu era bem mais nova, eu não tinha a mesma maturidade e o nível de consciência em relação a essa questão empresarial. E aí, o que é que acontecia? A gente fazia uma comunicação nas redes sociais que era uma comunicação muito divertida e que atraía um público muito parecido comigo. E com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, a gente se comunicava com outras agências e com pessoas que queriam trabalhar em agências, porque era um conteúdo divertido e se falava muito do dia a dia ali da agência e como era divertido, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi tomando esse nível de consciência de que a gente tem que comunicar para quem está querendo contratar o serviço, né? E aí a gente começou a pensar em quem é o público que está vendo aquilo. Então, se eu queria atrair empresários que queriam contratar meu serviço e eu queria que esses empresários tivessem determinado perfil, eu teria que comunicar de uma forma que agradasse a eles, né? Que atraísse eles. Então, passou a ser uma comunicação um pouco mais séria, mais formal e que comunique, de fato, os atributos que eu acredito que eles escolhem, os atributos que eles observam para escolher uma agência, né? Que é justamente esse, por exemplo, de trazer o resultado. Então, hoje em dia, a gente comunica muito mais o resultado que traz, a importância de estar ali fazendo comunicação do que, de fato, como ela é bonita esteticamente. Até porque pode ser não mais o objetivo do empresário as vendas, né? Porque muita gente chega no nível, vou dar alguns exemplos também, dentro de empresas de contabilidade, que não precisa mais receber clientes. Se receber é consequência do trabalho que vem sendo desenvolvido. Só que a grande maioria hoje das maiores empresas tem que gerar um nível de consciência para que os funcionários queiram fazer parte daquele ecossistema, digamos assim. Então, o marketing ele tem que funcionar de forma totalmente diferente. Ele tem que realmente comunicar com contadores, comunicar com estudantes de contabilidade, para que eles queiram fazer parte daquele grupo, para que eles queiram fazer parte daquele ambiente. E aí muda totalmente. Você vê que a empresa ela não comunica meio que vendendo mais o serviço, porque hoje ela não precisa mais vender. Ela está só atraindo mais talentos, né? Exatamente, atraindo talento, retendo os talentos que estão ali dentro, mostrando que aquele ambiente é um bom ambiente, porque hoje a gente está tendo um apagão de mão de obra, a gente pode até falar sobre isso depois também. E aí, nesse apagão de mão de obra, se você recebe mais cliente e não tem uma equipe boa para poder desenvolver o trabalho para aqueles clientes, não tem como rodar, não tem como fazer mais. E aí você termina meio que travando as vendas, fazendo só a manutenção, atraindo realmente só talento. Aí a comunicação é totalmente diferente. Agora, para botar na cabeça do empresário, pelo menos para mim eu acho que é mais difícil isso, mas para botar na cabeça do empresário que você não precisa mais vender, que você não pode mais comunicar para vender, tem que comunicar para manter e fidelizar, né? É mais eu acho que é mais fácil para os empresários que trabalham com serviço.
né? Porque esse momento chega. A sua carteira fica limitada ali. Sim, e aí o que é que, além do podcast, o que é que o Gera vai ser? Vamos dizer pra galera aí, pra gente finalizar esse primeiro episódio e começar a publicar os próximos. Então, a ideia é justamente essa, gerar gestão, estratégia, resultado e aceleração, né? Então, a gente está organizando uma gama de serviços, tipo consultoria, treinamentos, para que a gente possa apoiar vocês, empresários, nesse percurso, né, do labirinto, justamente. Desde do início, de quando vocês abrem a empresa, até, e de quando vocês estão pensando, né, idealizando ainda essa empresa, até essa fase do crescimento. Mas a gente enxerga que o momento que a gente vai mais, como é que eu posso dizer, ser mais ativo é justamente nessa parte que tem um travamento ali, de quando você deixa de ser eu preso, né, que as pessoas falam, para se tornar uma empresa maior e mais consolidada. E quando você começa a precisar de ajuda de outras pessoas, de fato, e começa a ter condições de investir nessa ajuda. É exatamente isso. Além dos serviços comuns que a gente já oferece atualmente, né? Serviço de contabilidade, consultoria empresarial, Manu na parte de comunicação, dessa estratégia mais de identidade visual. A gente vai juntar para poder fazer alguns treinamentos, digamos assim, consultorias em conjunto também, para iniciar com um plano de negócio e finalizar nesse momento que ela falou aí da trava. Então, o objetivo do Gera é trazer realmente conteúdo para todos vocês através da rede social da Manu, da minha rede social, da rede social do Gera, e fazer também alguns treinamentos e consultorias voltados para os nossos clientes atuais e para você que deseja se tornar nosso cliente tanto pelo Gera como pela Orb ou pela Orbiconte também. A ideia é um crescimento consciente, né? Que você possa crescer de forma consciente, sabendo todo o percurso. A gente vai tentar trazer informação para isso. Exato. É isso, esse foi o nosso primeiro episódio, foi bem rápido, bem dinâmico, só para a gente realmente startar. Já tem até outros episódios gravados já, só que a gente precisava desse daqui para poder começar, né, a soltar os próximos. A gente vai soltar algumas coisas no Instagram, mas o foco principal vai ser Spotify e YouTube, então se inscreve, né? Essa nos parte canais. Você se inscreve nos canais, segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.